60 anos depois da crise sísmica de 1964, o jovem historiador Sérgio Santos lança o livro São Jorge, a Ilha Mártir. Centra-se neste episódio que aconteceu na chamada Ilha do Dragão, em fevereiro de 1964, em consequência das suas estruturas tectónicas frágeis que provocam abalos sísmicos frequentes. Foi através de um estágio, em agosto de 2022, no Arquivo Histórico João Gabriel Ávila, que encontrou diferentes fontes, fotografias e documentação que despoltou toda a investigação associada a histórias orais com entrevistas a quem viveu este cenário de angústia. O arquivo privado de Braulio Fonseca foi também importante para o processo. Com a chegada ao seu terceiro ano de licenciatura em História, foi aprofundando a temática. No primeiro capítulo, procurei compreender o início da tragédia, ou seja, desde os primeiros sinais de sismo pressentidos naqueles dias em São Jorge, até a evacuação da população da zona ocidental da ilha. No segundo capítulo, tentei perceber de que forma se procedeu a retirada dos sinistrados jorgenses, procurando avaliar o destino voluntário ou involuntário que tiveram. Neste abordo com particular destaque, num subcapítulo que intitula Angra, uma luz de esperança, onde obviamente com fontes historiográficas credíveis, trato da forma como os sinistrados são acolhidos em Angra e na Ilha Terceira em geral, e como é que se mobilizam meios de uma forma tão célere para acolherem mais de 900 jorgenses que de uma hora para a outra chegam à Ilha de Jesus, como era então cognominada a Ilha Terceira pelo jornal A União. Este bem receber, aqueles que mais sofreram, tem especial menção neste subtópico, mas também não deixa no esquecimento o desenrolar das decisões que emanaram do governo distrital de Angra do Heroísmo, que continuava, diga-se, a esforçar-se para que nada faltasse aos deslocados de São Jorge, fosse na Ilha Mártir ou na Ilha Terceira. Já no terceiro capítulo, apresento o regresso à Ilha do Dragão, onde a vida nem sempre toma o seu curso normal, uma vez que se assiste à imigração de jorgenses para outros destinos. Por fim, o quarto capítulo, que foi cognominado A Quantos Agradecer, principia com uma frase do Diário Insular, da sua edição do dia 25 de fevereiro de 1964, que serve então de mote para a análise das diversas manifestações de solidariedade em prol dos jorgenses e nas quais os terceirenses erguem a sua bandeira de caridade. Poucos trabalhos têm sido feitos no âmbito historiográfico sobre esta temática e por isso mereceu o apoio da Câmara Municipal das Velas. É importante perceber os fenómenos do ponto de vista das ciências naturais, mas também entender a relevância da história. É imperativo, diga-se, reconhecer a relevância intrínseca da história. Ela serve como um farol, iluminando não apenas o passado, mas o presente e o futuro. Neste marco somos instados, minhas senhoras, meus senhores, a contemplar profundamente as lições extraídas desses eventos passados, fortificando a nossa compreensão e preparação para desafios sísmicos que enfrentamos hoje e que possam eventualmente surgir. Assim, honramos não só a memória, mas também demonstramos um compromisso inabalável com a proteção das gerações futuras, guiados pela sabedoria e pela experiência acumuladas ao longo dos tempos. Em 1964, Angra do Heroísmo esteve na frente da evacuação da população de São Jorge, que foi realojada no Regimento de Guarnição número 1, em instituições públicas e casas particulares. Na altura foram também muitos os donativos que chegaram da Ilha Terceira, um momento que aproximou a população das duas ilhas e onde muitos dos que vieram para cá, por cá ficaram. Recorda-se uma crise sísmica, mas a verdade é que estes são cenários permanentes nas ilhas. São Jorge viveu mais uma crise sismovolcânica recentemente, em 2022, com grande impacto. A Ilha Terceira vê a mesma situação atualmente. Em alturas difíceis, o povo torna-se mais forte e unido. Eu nasci em 1976, portanto, alguns anos depois dessa crise sísmica, mas sempre ouvi falar nela dentro do meu seio familiar.
numa crise sísmica onde não morreu ninguém diretamente pela mesma. Morreu apenas uma pessoa no dia da crise sísmica, não por via do sismo, ou se calhar até foi, a incógnita perdura até hoje, o medo se calhar levou a isso. Faleceu com um infarto o meu avô materno, o pai da minha mãe, com 35 anos de idade. E por isso sempre ouvi falar na crise sísmica de 64, desde pequenino, sendo a minha mãe filha única e dizendo sempre que gostava de ter tido irmãos, mas que o falecimento do pai muito cedo não o permitiu. E por isso sempre fui ouvindo falar nesta crise sísmica. Mal sabia eu que um dia seria autarca, seria presidente de Câmara e muito menos saberia que iria ter que atravessar o momento mais difícil ou o tempo mais difícil que tive na minha vida e nestes 10 anos da autarquia, hoje sensivelmente 11 anos. A crise sismo-vulcânica de São Jorge. Eu estava há precisamente 2 anos atrás em Lisboa, a quando da Bolsa de Turismo, quando começo a receber uma enormidade de chamadas da Proteção Civil Regional por causa dessa situação que estava a ocorrer em São Jorge. Trocava agora, há minutos atrás, impressões com o colega Álamo e dizia-lhe: essa crise sísmica já nos trouxe uma aprendizagem. Aquilo que hoje, infelizmente, se passa na Terceira e que se passou há pouco tempo atrás em São Jorge, trouxe-nos essa aprendizagem aos tempos atuais e eu dizia-lhe: se fosse em São Jorge o que agora está acontecendo na Terceira, eu não sei se nós já devíamos ir num V20 ou num V30. E, portanto, aqueles Vs que eu não sabia o que era e que tanto me assustavam. E que todos os dias e diariamente, num briefing, com os vários órgãos da Proteção Civil, se discutia o V, se o V subia ou se o V descia. E hoje está também nesta sala algumas pessoas que participaram nesse processo, nomeadamente o Major Romeiro, que está aqui entre nós e que vivenciou desde a primeira hora, por via daquilo que foram os militares que chegaram a São Jorge, uma vez mais, não para nos socorrer ainda, mas para se preparar para o pior, se isso acontecesse. E por isso permitam-me, hoje também aqui, e porque aqui estão algumas patentes militares, deixar este agradecimento e este reconhecimento a todos aqueles que nestes momentos de aflição dizem pronto, não olham para o lado uma vez que seja e estão prontos a nos ajudar para aquilo que tivermos de enfrentar. Não é fácil, e acreditem sem nenhum dramatismo, mas não é fácil passar a dar uma atenção a algo que até ao dia não dava nenhuma, que é um rádio que nos entregam da Proteção Civil a todos os presidentes de Câmara, que normalmente está nos nossos gabinetes e que às vezes até nos esquecemos se ele está carregado ou não. Ele às vezes começa a falar e nós lá vamos ver o que é que se passa, me dizerem: Senhor Presidente, este rádio passa a dormir consigo. E assim que for decidida a necessidade de evacuação do seu concelho, é o senhor que toma a última palavra. Cabe-lhe a si essa responsabilidade. E por isso, não é fácil dormir com esse rádio na mesa de cabeceira, ou seja, não dormir com medo de dormir, não ouvir o rádio e algo de pior estar a acontecer. A verdade é que essa aprendizagem fez com que, eu diria que correu muito bem, se fosse hoje correria ainda melhor, porque nós aprendemos também com os erros que cometemos durante essa crise sísmica. Tenho falado algumas vezes com o colega Álamo, que acompanha muito de perto aquilo que se vai passando hoje na Terceira. Hoje é aqui, ontem foi lá, amanhã não sabemos se é novamente em São Jorge ou se é em outra parte qualquer do nosso território. Mas este livro vem, no fundo, e por isso felicitar também o Sérgio por o excelente trabalho que fez no nosso arquivo histórico, que foi rebuscar à história do tempo aquilo que foi essa crise sísmica, mas sobretudo e também aquilo que foi o pós-crise sísmica. E a verdade é que já nessa altura, aqueles que em prontidão nos apareceram
À porta foram os militares. Foram os militares que foram, efetivamente, ajudar as pessoas. Foram os militares que foram cozinhar para as pessoas. Foram os militares que ajudaram a transportar as pessoas. E por isso hoje estarmos aqui neste Salão Nobre. 60 anos depois de uma crise sísmica que marcou São Jorge, mas também a terceira, é tempo de assinalar a data e, neste caso, o município de Angra do Heroísmo promoveu, além do lançamento deste livro, mais 2 conferências que trouxeram conhecimento científico sobre o tema e falaram sobre os últimos 25 anos da atividade sismo-vulcânica nos Açores e da evolução da mesma, em concreto em São Jorge e Terceira. Com estas 3 conferências, aquilo que nós pretendemos foi, num momento em que esta matéria tem uma grande atualidade, trazer os conhecimentos para o público em geral e, de alguma maneira, aproveitar esta sequência da história, daquilo que está a acontecer agora e também um conhecimento científico mais aprofundado e, por essa via, permitir fazer aquilo que o Tenente-Coronel José Agostinho disse na sua conferência e que tem uma grande atualidade, é que, de facto, o conhecimento é metade da solução para o problema e, de facto, nós precisamos de conhecimento, precisamos de falar dele, precisamos de deixar de encarar estas coisas como algo de misterioso ou algo fora daquilo que deve ser falado, para, com toda a franqueza e toda a abertura, falarmos destas questões e aproveitarmos os conhecimentos que nos são trazidos. E voltando à questão dos conhecimentos trazidos e à obra que foi aqui apresentada, eu gostaria, porque também já tive a oportunidade de ler o livro, porque tive também a oportunidade de estar em São Jorge no seu lançamento e trouxe logo comigo um exemplar, e a obra tem um conjunto muito interessante de informação que pode e deve ser usado por nós aqui. As questões da prestação pública destes eventos, que é uma questão essencial, porque na verdade o desencadear de ondas de pânico e de decisões precipitadas pode ser, e aí vamos à questão dos Vs, pode ser de facto algo que pode ser um seríssimo problema para a resolução dos problemas. A verdade é que nós não queremos que alguém seja apanhado numa situação menos boa, particularmente no caso de uma erupção, mas também é verdade que nós não queremos desencadear pânicos prematuros e evacuações antes de tempo, que depois os factos vêm a dizer que não se justificavam e que acabaram por ter um custo para essas pessoas enorme face àquilo que poderia ter sido uma permanência na sua ilha. Cartas particulares, correspondência municipal, atas das sessões camarárias e muito mais registado neste livro e tornando toda a investigação mais rica. Foi possível compreender de que forma é que o Estado interveio perante a catástrofe e perceber que o Poder Central estava pouco preparado para responder a situações sismológicas na altura.